Quero acompanhar com você alguns conselhos que São Paulo dá aqui a Tito, olhando para o nosso mundo atual, ver o que nós podemos extrair e o quanto o ser humano desviou daquilo que seria o caminho honroso para um homem, para uma mulher, para um idoso, para uma idosa, para um jovem. Então, Tito capítulo 2, de 1 a 14, é a primeira leitura de hoje. Caríssimo, teu ensinamento seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então aqui nós vemos essa exortação aos anciãos. Infelizmente hoje, com essa cultura da danceteria, do baile para terceira idade, o que nós vemos foi um declínio moral dos nossos anciãos. Infelizmente, você pega a estatística hoje de homens que têm morrido aí por consequência do Viagra, mulheres, senhoras ali que têm ido para esses bailes e passado a noite, sexta, sábado e domingo. Isso é uma realidade do interior, isso é uma realidade de cidade grande. Então aqueles que deveriam mostrar um caminho de sobriedade, prudência, caridade, paciência, vão se tornando escravos do pecado, encerrando a sua carreira de uma maneira infeliz, sem a graça de Deus. Lógico que eu não posso generalizar aqui, mas você olha hoje e você vê senhoras. Ontem mesmo eu vi duas senhoras com mais de 55 anos, vestidas de uma maneira imodesta, uma com várias tatuagens na perna, batom vermelho, um batom vermelho escuro, outro batom rosa escuro. E aí você vai meditando aqui essas palavras, porque a tendência hoje de muitos pregadores é não tocar nesse assunto moral, da mudança de costume. E o que importa é o coração. Então, se o teu coração faz o bem, a tua vestimenta, a tua postura, a tua conduta, o que você faz além disso, não importa. O que importa é que você faz o bem para os pequenos. E aí você pega a palavra de Deus, porque muitas dessas pessoas, igual a senhora me questionava esse dia, a respeito dos meus filhos, E você tá indo pro 7º filho, Tá na hora de parar. E eu conversava com ela e começava a trazer as Sagradas Escrituras para a conversa, dizendo para ela, Aí ela, não, mas você fica muito preso no Antigo Testamento. Eu falei, mas não foi Jesus que pediu para deixar vir a ele os pequeninos? São Paulo escreve para Timóteo que a mulher pode ser salva através da maternidade, contanto que viva na caridade, na modéstia. E a gente ia conversando ali e eu pedia para ela, me dá uma passagem bíblica, porque eu estou dando várias para a senhora, afirmando que aquilo que a gente tem procurado viver está segundo a sã doutrina. Agora o que a senhora está me falando é algo baseado numa mentalidade pagã. Mas que a senhora é uma pessoa de igreja, o pensamento da senhora e o posicionamento da senhora é contrário às Sagradas Escrituras e o Sagrado Magistério da igreja, e a vida dos santos nem se fala. Então, até agora eu tenho caminhado nessa subida ao céu, ainda não estou no fim da carreira, mas a senhora quer me desviar?
do meu propósito. Então, aquela que deveria ser um modelo para mim, por não ter, e não estou falando de pessoa que não tem estudo, estou falando de pessoa que é afastada de Deus, não, pessoa que é de dentro da igreja, pessoa de uma cultura elevada, mas onde você vai tocando, fazendo algumas perguntas ali, dentro desse contexto espiritual, a pessoa não sabe te responder. Porque ela dedicou a vida dela inteira em coisas supérfluas e naquilo que é essencial, como as Sagradas Escrituras, o domínio, o conhecimento do pensamento de Deus. Porque se eu não sei como Deus pensa, porque você pega uma passagem dessa que é muito claro, aquilo que o apóstolo Paulo está falando com Tito. É muito claro, claríssimo. Saibam ensinar a jovens a amar seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa. É claro, não tem dúvida. Agora, as pregações de hoje, muitas coisas são faladas e você não entende nada. Não é atualizada, fala, mas o que ele quis dizer, rapaz? Com tudo isso, são palavras bonitas, são palavras ali, né, bem formadas, mas o povo é simples. Então você vê aqui, ó, a forma com que os apóstolos escreviam, conversavam, pregaram, levava aquele povo a uma atitude concreta no hoje. Ou os jovens, o que ele vai falar para os jovens? Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível. O que é isso, palavra sã? Não são palavras, o palavrão, a palavra chula, né? Um homem ainda está falando ali para aquele que está à frente, né, numa comunidade, que a sua palavra ela seja uma palavra sã, que tenha vida, não uma palavra doente, cheia de gíria, cheia de malícia, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Vamos ver, ele se entregou. Ai, tá. Ele vai resumir nisso, ainda fica batendo aqui no ancião ali para dar o exemplo para o jovem. Então, meus irmãos, nós não podemos nos desviar daquilo que é essencial. E como eu falava ontem, do essencial é dar glória a Deus com a nossa vida, uma vida agradável a Deus. É fácil isso? Lógico que não. A todo momento a gente se depara com a nossa limitação, com a nossa falha, com a nossa fraqueza, os desafios do dia, as pessoas que tiram de nós talvez o pior. Mas é nesse mundo, é nesse vale de lágrimas, é nesse contexto que Deus nos colocou hoje para ser sal e luz. Custe o que custar. O jovem de hoje, nesse mundo perverso e pervertedor, ele é chamado a ser puro, casto e sóbrio. O ancião de hoje, nesse mundo que convida ele a não dar exemplo, pelo contrário, a desvirtuar. O jovem que quer viver uma pureza maior com sua mentalidade pagã, a ser um ancião de Deus, um homem de oração. São Cipriano de Cartago, ele diz que a única coisa que fala as Sagradas Escrituras de Deus, a única qualidade que traz ali física, são os cabelos brancos. Só que o ser humano de hoje, São Cipriano falando lá no, se eu não me engano, século III ou século IV,
naquilo que se assemelha a Deus, ele tem vergonha. Então ele pinta o seu cabelo. O teu cabelo branco vai mostrando externamente também a sua velhice, mas também a sua configuração ao Pai. Então não tenha vergonha, não tenha medo. Não queira uma senhora. A coisa mais horrível que tem é isso, uma pessoa, um ancião querer se vestir como um jovem, se comportar como um jovem. E essa cultura, hoje você vê tanto isso, né? As pessoas não querendo assumir a sua identidade, não querendo assumir a sua idade, fugindo disso. Não estou falando para a pessoa ficar descuidada, não é isso. Mas não convém, não é prudente, não é agradável a Deus. Né? Se a tua idade te leva a isso, se porta com respeito a ela. Honra essa idade. Honra os seus cabelos brancos. Acrescenta na vida dos mais novos com a tua sabedoria, com a tua experiência de vida. Se aproxima de Deus. Não fuja do teu chamado. Se torne uma pessoa conhecedora da causa de Deus. Dava uma passada no congresso diocesano, Dunga pregava e ele falava para os jovens algo que eu achei interessante. Ele já caminhando para os seus 60 anos, com 60 ou caminhando para os 60, não entendi ali, mas ele falava para os jovens: olhem para nós, né? Nós somos os jovens que deram certo. Por quê? Porque estamos na igreja. Eu estou aqui na vida missionária, pregando, anunciando. As pessoas anciãs com mais de 60 anos, ele pedia para aquelas pessoas levantar a mão, que estão aqui, são pessoas que, com essa idade, estão em Deus, não perderam a fé, estão guardando a fé até o final da carreira. Nossa Senhora nos ajude a se tornarmos homens e mulheres que honram a Deus com a sua vida.